Fala pessoal, eu sou o Luan, do time de conteúdo aqui da Passeio Direto, e hoje eu estou invadindo essa rede para trazer uma mensagem muito bacana para vocês. Você que já conhece a Passeio Direto sabe que nós somos uma rede repleta de materiais de todos os níveis de ensino e que nós ajudamos milhões de estudantes todos os dias. Mas hoje o meu recado vai para os produtores de conteúdo que estão iniciando a sua jornada. Se você é um estudante, monitor, professor ou até mesmo entusiasta de determinada disciplina e produz um material legal sobre ela, agora você tem um espaço totalmente dedicado para você compartilhar esse conteúdo, alcançar milhões de estudantes e a melhor parte, ainda receber uma recompensa financeira por isso. Ficou curioso? É só arrastar para cima ou clicar no link na descrição que você vai ter acesso à nossa página explicando tudinho que você precisa saber sobre o programa. Não perde essa, hein? Valeu! No vídeo da semana 3 e também no da semana 4, a gente vai falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Eu recomendo que você dê uma lida nas definições que aparecem antes das atividades. Aqui eu vou dar uma resumida. Bom, você vê aí um triângulo retângulo e em um dos vértices tem um ângulo alfa destacado. Todo triângulo retângulo tem um lado que é chamado hipotenusa e os outros dois lados desse triângulo são chamados de catetos. A hipotenusa do triângulo retângulo é o maior lado que está aí oposto ao ângulo reto. Aí, em relação ao ângulo alfa, tem o cateto oposto, tipo do outro lado do triângulo, e tem o cateto adjacente a alfa também. Veja que o cateto adjacente é um dos lados do ângulo alfa. Agora eu vou falar sobre 3 razões trigonométricas que podem ser calculadas em um triângulo retângulo, e eu vou tomar como referência o ângulo alfa. A primeira razão trigonométrica se chama seno, a gente escreve de forma abreviada assim, sen. O seno do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. A segunda razão trigonométrica é o cosseno, e a forma abreviada é essa, cos. O cosseno do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. E a terceira razão trigonométrica que a gente vai ver é a tangente, a abreviação é TG, mas eu também já vi escrito tan em alguns livros, alguns autores usam dessa forma. A tangente do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. A gente vai usar isso o tempo todo, então tem essas anotações com você. Número 1, considere o triângulo ao lado. Letra A, qual é a hipotenusa? É o segmento AB, que tem medida C. Letra B, qual é o cateto oposto a alfa? É o segmento BC, com medida A. Letra C, qual é o cateto adjacente a alfa? É o segmento AC com medida B. Letra D, qual é o cateto oposto a beta? É o segmento AC com medida B. E letra E, qual é o cateto adjacente a beta? É o segmento BC, que tem medida A. Você viu então que dependendo do ângulo, o cateto pode ser oposto ou adjacente. Tipo, um cateto que é oposto a um ângulo pode ser adjacente a outro ângulo. O que não muda é a hipotenusa. Número 2. Em cada caso, determine o seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos indicados nos 2 triângulos retângulos dados a seguir. Veja aí o triângulo ABC. A hipotenusa mede 7, o cateto oposto ao ângulo, que eu estou chamando de ângulo interrogação, mede 2, e o cateto adjacente a esse mesmo ângulo, eu vou indicar apenas por AB porque a gente não sabe ainda qual é essa medida. Para descobrir a medida de AB, a gente vai precisar aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Veja só, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ou seja, 7 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais AB ao quadrado. Calculando os quadrados, fica 49 igual a 4 mais AB ao quadrado. A gente passa o 4 subtraindo para o primeiro membro, aí fica 49 menos 4 igual a AB ao quadrado. Então 45 é igual a AB ao quadrado. Calculando a raiz quadrada nos 2 membros, a gente tem raiz quadrada de 45 igual a AB. 45 não tem raiz quadrada exata, mas dá para simplificar o radical. Aí, fazendo isso, a gente encontra que AB é igual a 3 raiz de 5. Então, beleza, vamos colocar essa medida lá no lado AB. Por definição, o seno do ângulo desconhecido, que eu estou chamando de ângulo de interrogação, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é 2 e a hipotenusa é 7, então o seno do ângulo é 2/7. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 3 raiz de 5 sobre 7, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, 2 sobre 3 raiz de 5. Só que tem uma chatice aí com raízes quadradas no denominador, então a gente vai
aplicar um processo que é chamado de racionalização de denominadores. Se você tiver dúvidas sobre isso, dê uma olhada no link do vídeo que eu vou deixar na descrição, lá eu explico sobre esse assunto. Então vamos lá, a gente multiplica os dois termos da razão por raiz quadrada de 5. Aí o resultado final é 2 raiz de 5 sobre 15. Então beleza, a gente já tem aí o seno, o cosseno e a tangente. Para esse triângulo, acabou. Veja agora esse outro triângulo retângulo também tem um ângulo indicado aí por uma interrogação. Você pode ver no vértice D. Nesse triângulo a hipotenusa é o lado DF e a gente vai precisar justamente calcular a medida desse lado. O cateto oposto mede 11 e o cateto adjacente mede 60. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras então nesse triângulo. Veja só. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ou seja, df ao quadrado é igual a 11 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Calculando os quadrados, fica df ao quadrado igual a 121 mais 3.600. Somando 121 com 3.600, a gente encontra 3.721 no segundo membro. Então, df é igual a raiz quadrada de 3.721. E aí, olha só que interessante. A raiz quadrada de 3.721 é o valor exato, então df é igual a 61. Veja só, já coloquei a medida de 61 lá na hipotenusa do triângulo DEF. Vamos agora, então, calcular as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, 11 sobre 61. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 60 sobre 61. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, 11 sobre 60. Número 3. Considere o triângulo ABC, que é retângulo em C. Para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual a qual valor? Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 metros. O cateto oposto ao ângulo A mede 5 metros e o cateto adjacente ao ângulo A mede 5 raiz de 3 metros. Isso está indicado aí. Por definição, o seno do ângulo A é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a medida da hipotenusa, ou seja, 5 sobre 10. Dá para simplificar essa razão, dividindo os dois termos por 5, então a razão simplificada é igual a meio. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Número 4. Na figura a seguir, há 3 triângulos retângulos. Nesse caso, qual afirmativa é verdadeira? Vamos lá, hein? Por definição, o seno do ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. E o cosseno do ângulo alfa é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Nesse triângulo vermelho, o seno é NT sobre MN. Essa opção aí não aparece nas respostas. E o cosseno é MT sobre MN. Também não tem essa opção. No triângulo verde, o seno é PS sobre MP. Também não tem essa opção. E o cosseno é MS sobre MP. Até aparece essa razão nas respostas ali na letra B, mas como sendo o seno de alfa. E isso não está certo. No triângulo azul, o seno é QR sobre MQ. Também não tem essa opção. Finalmente, o cosseno é MR sobre MQ. Aí sim tem essa opção, então a resposta correta é a alternativa D. Número 5. Um triângulo ABC retângulo em A é tal que AB igual a 8, BC igual a 10 e AC igual a 6. Então, qual é a alternativa correta aí em relação ao ângulo B? Veja esse desenho do triângulo ABC. Eu fiz ele aí, destaquei o ângulo B de vermelho e coloquei todas as medidas que foram informadas no texto. A hipotenusa desse triângulo é o lado BC, ele mede 10 centímetros. O cateto oposto ao ângulo B é o lado AC, que mede 6 centímetros. E o cateto adjacente ao ângulo B é o lado AB, que mede 8 centímetros. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, 6 sobre 10. E 6 dividido por 10 é igual a 0,6. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 8 sobre 10. E 8 dividido por 10 dá 0,8. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, 6 sobre 8. E dividindo 6 por 8, a gente encontra 0,75.
Então a alternativa correta é a letra B. O cosseno do ângulo B é igual a 0,8. Número 6. A figura representa um terreno ABCD em forma de quadrilátero em que os ângulos de vértices A e C são retos. Uma cerca BD divide o terreno em duas partes. Sabe-se que os lados AB e AD do terreno têm a mesma medida e que a cerca BD mede o dobro do lado CD. Qual é a medida do ângulo de vértice B do terreno? O ângulo B do terreno é formado por esse ângulo verde do triângulo ABD com o ângulo azul do triângulo de baixo, o triângulo BCD. E veja que esse triângulo de cima, o triângulo ABD, é isósceles, porque ele tem dois lados que medem x. Então, os ângulos B e D nesse triângulo têm a mesma medida. E como esse triângulo já tem um ângulo reto, esses dois ângulos em verde, cada um deles tem que medir 45 graus. Falta agora a gente encontrar a medida do ângulo que está indicado em azul, porque aí a gente soma com a medida da parte em verde. Então, olha só, no triângulo BCD, triângulo de baixo, a hipotenusa mede 2y. O cateto oposto ao ângulo B, que é o lado CD, mede y, a metade do que mede a hipotenusa. E o cateto adjacente a B é o lado BC, que não tem medida indicada, mas não tem problema, porque a gente não vai precisar dessa medida, não. No triângulo BCD, o seno do ângulo B é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, y sobre 2y. E y sobre 2y é a metade, ou seja, 1 sobre 2. Aí agora eu vou usar um dado que a gente, na verdade, vai estudar lá no vídeo da semana 4, que está relacionado ao que a gente chama de ângulos notáveis. E esse dado que eu vou usar é esse aqui, olha só. O ângulo agudo que tem seno igual a meio, esse ângulo mede 30 graus. Então, aquela parte azul do ângulo B mede 30 graus. Mas e o ângulo B do quadrilátero ABCD, que é a soma da parte verde com a parte azul? É só a gente somar 45 e 30 graus e o resultado é 75 graus. Então, a alternativa B é a resposta correta. Número 7. A figura mostra um cabo de 10 metros de comprimento com uma de suas extremidades fixada no solo e a outra fixada a uma distância de 0,8 metro do topo de um mastro de bandeira. O ângulo formado entre o cabo e o solo é de 36 graus. Sabendo que seno de 36 graus é aproximadamente igual a 0,59 e que o cosseno de 36 graus é aproximadamente igual a 0,81, o comprimento total do mastro em metros é de aproximadamente quanto? A gente vai trabalhar com esse triângulo retângulo que eu destaquei aí em azul. Nesse triângulo, a hipotenusa mede 10 metros e o cateto oposto ao ângulo de 36 graus está indicado por x. O seno do ângulo de 36 graus é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa, ou seja, x sobre 10. Porém, o texto dá uma aproximação para o valor do seno, que é de 0,59. Então, a gente vai trabalhar com essa igualdade agora. X sobre 10 igual a 0,59. Veja só, o 10 que estava dividindo, eu passei ele multiplicando, e aí a gente encontra x igual a 5,9 metros. O comprimento total do mastro é a soma de x com 0,8 metro, ou seja, 5,9 metros mais 0,8 metro. E essa soma é igual a 6,7 metros, portanto, a alternativa B é a correta. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.